Eu rezo, tu rezas, eles rezam. Mas poucos realmente mudam. A gente começa hoje com essa frase que, olha, veio direto no material que a gente analisou e ela é forte, né? É bem forte. Chega a ser um pouco desconfortável, eu diria. Total. Porque ela aponta para uma coisa que muita gente sente. Essa busca por uma ajuda, por uma direção espiritual e, ao mesmo tempo, uma dificuldade enorme de ver a mudança acontecer de verdade, na própria vida. Com certeza. A frase já joga um paradoxo na mesa, né? O ato de rezar, na sua essência, é um ato de buscar uma transformação. Exato. Mas o que o texto observa é que, na prática, só o pedido raramente é o suficiente para resolver a questão. E é exatamente aí que a gente vai mergulhar. E olha, a ideia aqui não é julgar ninguém, de jeito nenhum. É mais pegar esse material que a gente recebeu e tentar entender o que está por trás dessa desconexão, sabe? Uhum. Não é o pedido. O que a fonte diz que está faltando para a coisa virar de verdade. Então, o ponto central da análise é que a gente costuma procurar a mudança do lado de fora. O texto sugere que a oração, muitas vezes, vira um pedido para que o universo, Deus, enfim, qualquer força externa mude as nossas circunstâncias. Certo. Só que a chave, aparentemente, está no que o texto chama de abandono do velho eu. É uma jornada para dentro, não para fora. É sobre encarar e soltar as resistências do nosso próprio ego, que é onde o problema realmente mora. Abandono do velho eu? Nossa, isso soa ao mesmo tempo muito poderoso e um pouco assustador. Sim, Imagino que não seja simples assim, né? A gente não tem um botão de abandonar. Suponho que existam obstáculos bem grandes. a análise entra nesse detalhe. O que exatamente nos impede de largar o que não serve mais? Entra. E o primeiro grande obstáculo que a análise aponta é um conceito curioso, que é a resistência do gênio. E é importante a gente entender o que essa palavra quer dizer nesse contexto específico. Essa palavra me chamou muito a atenção na fonte. Gênio. Porque a gente logo pensa numa pessoa brilhante, um artista, um cientista. Exato. Mas aqui o sentido é outro, né? O que seria essa tal resistência do gênio? É uma ótima pergunta, porque a palavra é usada de um jeito bem específico. Aqui, gênio não tem nada a ver com inteligência. Tem a ver com a nossa índole, nosso temperamento, nossa personalidade mais básica. Ah, entendi. E indo mais fundo, se refere ao nosso ego e principalmente aos nossos hábitos mais antigos, sabe? Aqueles que estão no piloto automático. São os nossos padrões de pensamento e comportamento que a gente, nem percebe mais. É a nossa programação padrão, digamos assim. Exatamente. E a análise conecta isso a uma ideia quase neurológica. O cérebro humano é programado para economizar energia e, para isso, ele ama estabilidade, ama previsibilidade. O que é fascinante aqui é que essa resistência é, na verdade, uma função quase protetora do cérebro. O problema é que essa proteção, ironicamente, nos impede de progredir. Peraí, isso parece uma falha de design, não? O cérebro nos protege nos mantendo presos num padrão que muitas vezes nos faz mal. Parece, né? Por que essa lógica é tão poderosa mesmo quando é claramente autodestrutiva? Porque para o cérebro, o desconhecido é sempre um risco maior. Qualquer mudança significativa, mesmo que seja para melhor, é interpretada como uma ameaça ao status quo. Um gasto de energia com algo imprevisível. Entendi. Então, esse gênio, que é a soma dos nossos padrões antigos, se recusa a sair da zona de conforto. E o mais trágico é que essa zona de conforto pode ser um lugar horrível. Pode ser um padrão de raiva, de vitimização, de ansiedade. Não importa se é doloroso. Para o cérebro, é familiar. E o familiar parece mais seguro. Exato. Mesmo que ruim, parece mais seguro do que o desconhecido. Essa ideia de uma resistência quase biológica é forte e me faz pensar, se o nosso próprio cérebro luta tanto contra a mudança, o que acontece quando a gente tenta algo tão abstrato como a oração? Onde é que essas duas forças se chocam? O choque é direto e é o que a análise chama de oração sem conversão.
Se o nosso gênio, nosso ego, tá lá, de pé, junto, resistindo à mudança, a oração pode acabar virando um ritual vazio, vira uma repetição de palavras que não tem força para quebrar as barreiras internas, porque falta o ingrediente essencial, a intenção genuína de agir de forma diferente. É como pedir para o carro andar, mas continuar com o pé cravado no freio. É uma analogia perfeita. A pessoa está com uma mão no volante, pedindo para ir para frente, e o outro pé no freio, por segurança. E os exemplos práticos disso são muito claros, né? Sim. Alguém reza pedindo paciência, mas na primeira fechada no trânsito, explode. Ou pede por prosperidade, mas não está disposta a encarar o medo de arriscar ou de abandonar hábitos de procrastinação que a mantém estagnada. A oração, nesse caso, vira uma forma de terceirizar a responsabilidade. Espera aí, essa ideia de oração sem conversão me pegou, porque é algo sutil. Ninguém acha que está fazendo um ritual vazio, sabe? Claro que não. A pessoa acredita de verdade no que está pedindo. Como segunda análise, a gente pode notar que caiu nessa armadilha. Olha, um bom indicativo é olhar para a frustração. Se a pessoa reza repetidamente pela mesma coisa por anos e a situação não muda, talvez o problema não esteja na resposta que não vem. Certo. Talvez a questão seja olhar para dentro e perguntar: o que eu não estou disposta a fazer? Qual parte de mim eu me recuso a mudar? A análise sugere que a ajuda espiritual, seja qual for a crença, está sempre disponível. A oração abre a porta, oferece a força, a clareza, mas a ação é a nossa contrapartida. A nossa parte. Exato. Sem a nossa parte, a porta se abre, mas a gente fica parado no mesmo lugar, só olhando para fora. E essa recusa em atravessar a porta, imagino que por trás dela tem algo muito humano, que é o medo. Não é só uma preferência pelo familiar, como você disse, mas um medo ativo do que pode ter do outro lado. Sim, o medo é o grande motor dessa inércia. A análise é muito perspicaz nisso, mostrando que abandonar esse velho eu significa inevitavelmente encarar uma insegurança profunda. É um salto no escuro. E não é um medo genérico, sabe? O texto aponta medos bem específicos que funcionam como correntes. E quais seriam esses medos? O primeiro é o medo de falhar. Vamos pegar o exemplo da paciência de novo. A pessoa reza, decide que vai ser mais paciente. Na primeira oportunidade, sei lá, o filho derruba suco no sofá e ela explode. Acontece. O ego imediatamente diz: viu? Eu te avisei. Você não consegue. É melhor nem tentar de novo. É assim que você é. Essa pequena falha vira justificativa perfeita para abandonar todo o esforço. E qual seria o segundo medo? É o medo de se sentir incompetente. Aprender a ser diferente é como aprender a tocar um instrumento. No começo, o som sai horrível, a gente erra notas, é desajeitado. Totalmente. Essa sensação de incompetência é extremamente desconfortável para o nosso ego, que adora se sentir no controle, que gosta de saber o que está fazendo. Então, para evitar esse desconforto, ele prefere nem começar a aula, prefere continuar sendo ótimo em ser quem sempre foi, mesmo que esse quem seja infeliz. Nossa, isso é pesado. É um ciclo que se alimenta sozinho. O medo de falhar leva à inércia, que reforça a crença de que não somos capazes de mudar, o que gera mais medo. Exatamente. A análise oferece alguma luz sobre como quebrar o primeiro elo dessa corrente? A quebra começa no entendimento de que esse processo é desconfortável por natureza. Isso levanta uma questão importante, né? Até que ponto o conforto do sofrimento conhecido parece mais seguro do que a incerteza da transformação? Para muitos, a resposta é que o sofrimento familiar é preferível. Aquela dor de cabeça que eu já conheço é melhor do que uma possível cura que eu não sei como vai ser. Então, só de reconhecer esse mecanismo já é o primeiro passo para enfraquecê-lo. Ok, então o cenário que a análise pinta é bem claro. A gente tem uma resistência interna quase biológica do nosso gênio, tem a armadilha de um ritual de oração que se torna vazio sem a ação correspondente, e tem o medo do desconhecido, da falha e da incompetência como grande paralisador. Isso. Diante de tudo isso, qual é o caminho para a mudança real? O que significa, na prática, essa tal de transformação? O caminho que emerge daqui é o do alinhamento. A transformação, de verdade, acontece quando a fé, ou a intenção que a gente coloca na oração,
É acompanhada por atitudes que refletem os novos conceitos que queremos adotar. Sei. Não basta pedir por paz, é preciso agir de forma pacífica na discussão seguinte. Não basta pedir por coragem, é preciso dar aquele telefonema difícil, mesmo com o coração na boca. Então é quase um haja como se já fosse, mas com uma base de intenção espiritual por trás. De certa forma, sim, mas com uma camada mais profunda. A análise usa a expressão abandonando o homem velho. Isso ilustra bem a ideia de que não se trata de adicionar uma nova qualidade, como quem coloca uma roupa nova. Certo. Trata-se de se despir de uma estrutura inteira de pensamento e comportamento. É um desapego ativo. É um processo de identificar um padrão antigo, o orgulho, a reatividade, a negatividade, e no momento em que ele aparece, conscientemente, escolher uma nova resposta. E o texto deixa claro que isso não é um passeio no parque, né? Você mencionou que o processo é doloroso. Claríssimo. E vale a pena a gente parar um pouco nisso. Não é só desconfortável. É doloroso, porque muitas vezes significa perder uma parte da sua identidade. Se você se identificou a vida inteira como a pessoa estressada ou o tímido, deixar isso para trás cria um vácuo. Quem sou eu agora? Esse medo existencial é uma barreira gigante. É um luto por uma versão de nós mesmos que, por mais prejudicial que fosse, era a única que a gente conhecia. Faz todo sentido. É um processo contínuo, então, não é um evento único. Exatamente. Não é um interruptor que se vira de uma vez por todas. É uma prática diária, momento a momento. A análise ressalta que haverá recaídas, haverá dias em que o velho eu vai gritar mais alto e vencer a batalha. Sim. A chave é a continuidade, a persistência em tentar alinhar de novo o que se busca com o que se faz. É essa prática consistente que, aos poucos, como um músculo, enfraquece os velhos padrões e fortalece os novos. Entendi. A ideia final é que a ajuda está sempre disponível, mas a decisão de usar essa ajuda para atravessar a porta do medo, essa é a ação que ativa a mudança. Fascinante. É uma visão que coloca a responsabilidade de volta no nosso colo, mas sem anular a importância da busca por ajuda. É uma parceria. É uma parceria. Bom, para a gente amarrar tudo isso, o que vimos hoje, com base nesse material, é que a mudança real esbarra em alguns pontos cruciais. Primeiro, essa resistência do nosso gênio, nosso ego, nossos hábitos, que preferem a segurança do que já conhece, mesmo que seja ruim. Depois, a gente viu a armadilha da oração sem conversão, que acontece quando o pedido não vem com a nossa parte, com a ação, e acaba virando um ritual sem força para mudar nada de verdade. E no coração disso tudo, o medo. O medo de falhar, de parecer incompetente, que nos paralisa e nos mantém presos nos velhos padrões. Por fim, a ideia de que a transformação não é um evento mágico, mas um processo, às vezes doloroso e contínuo, de alinhar o que a gente acredita com o que a gente faz. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Se a gente conectar todos esses pontos, a grande ideia que o material nos traz é que a oração, ou qualquer busca por ajuda externa, não é a linha de chegada, é o ponto de partida. Ela abre a porta, ilumina o caminho, oferece o mapa e a força. Certo. Mas a decisão de atravessar essa porta, de dar o primeiro passo e continuar caminhando, abandonando os velhos conceitos e agindo de forma diferente a cada dia, essa decisão é o que define a jornada da mudança. A ajuda é o convite, a nossa ação é a resposta. A nossa análise hoje explorou esse espaço que existe entre o pedir e o fazer. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a oração é o mapa que mostra o caminho e a ação é o ato de caminhar, qual seria o primeiro e menor passo possível para alinhar os pés com a direção que o mapa aponta?